mais um vídeo novo no meu canal. Estou sumida por aqui, mas voltei. O vídeo de hoje é sobre volume. Volume de paralelepípedo, de cubo e de cilindro. Vamos lá. Primeiro vamos ver quais são as medidas de volume, né? A gente sabe que volume é o espaço ocupado por algum sólido, né? Tudo aquilo que, eu digo assim aos meus alunos, né? Tudo aquilo que sai do papel, aquilo que você bota em cima da mesa e sai da mesa, a gente calcula o volume, né? Nossa garrafa, o estojo, o caderno, o livro, então tudo isso a gente calcula volume, tá? Aí as medidas de volume, o padrão, a medida padrão é o metro cúbico. No comprimento é o metro, na área é o metro quadrado, e aqui no volume é metros cúbicos. Por que metros cúbicos? Porque ele tem esse 3 pequenininho, porque são 3 dimensões, é comprimento, largura e agora a gente tem a altura, porque sai do papel, né? Então a gente tem a altura. Aí as unidades maiores do que o metros cúbicos são o que a gente chama de múltiplos, que é o decâmetro cúbico, hectômetro cúbico e quilômetro cúbico. E as unidades menores do que o metro cúbico são os seus submúltiplos, que é o decímetro cúbico, centímetros cúbico e milímetro cúbico. Aí o decâmetro cúbico ele é 1000 vezes maior do que o metros cúbico, o hectômetros cúbico ele é 1 milhão de vezes maior e o quilômetros cúbico ele é 1 bilhão de vezes maior do que o metros cúbico. Os submúltiplos são unidades menores, então ele é 1 milímetro menor do que metros cúbico, 1 milésimo, perdão. 1 milésimo menor do que o metros cúbico, e aqui é 1 milésimo do milésimo, e aqui é 1 milésimo do milésimo do milésimo, tá? O centímetros cúbicos é 1 milionésimo, e o milímetros cúbicos é menor do que 1 milionésimo, tá? Eu, na verdade, eu não sei dizer assim de cabeça a vocês qual o nome que dá, mas ele é a unidade 1000 vezes menor do que o milionésimo. Mas vai lá. Aí, para a gente fazer transformações aqui, é a mesma ideia das medidas de comprimento e de área, né? Cada casa que a gente andar, nesse caso aqui a gente vai multiplicar por 1000, se eu sair do quilômetro na direção do milímetro, e se eu fizer o caminho contrário do milímetro indo em direção ao quilômetro, aí eu uso a divisão, tá? Então, dos múltiplos para os submúltiplos, multiplica, e dos submúltiplos na direção dos múltiplos, divide. Então, vamos lá aprender a calcular o volume. Primeiro, a gente vai aprender a calcular o volume do paralelepípedo, que é super fácil. Aqui eu tenho um paralelepípedo, tá? A caixa de sapato, o tijolo, a caixa de remédio, guarda-roupa e assim vai. A porta. Aí aqui a gente tem o comprimento, a largura e a altura. Para eu calcular o volume, eu calculo a área da base vezes a altura. A área da base é um retângulo, aí eu faço comprimento vezes largura e multiplico pela altura, tá? Aí aqui a gente chama, só para abreviar, a gente diz que é A vezes B vezes C. Aí quem vai ser A, quem vai ser B, quem vai ser C, não vai fazer diferença, porque como é multiplicação, multiplicação é comutativa. Então, se você vai multiplicar comprimento, largura e altura, altura, largura, comprimento, ou altura, comprimento, largura, não vai fazer diferença, no final vai dar o mesmo resultado, tá? É só multiplicar os 3 números. Bora para um exemplo. Volume de um paralelepípedo. Aqui eu tenho um exemplo numérico, né? Porque matemática com número fica muito mais prático. Vai. Quero calcular o volume desse paralelepípedo. Então, é comprimento vezes largura vezes altura. Então, vai ser 8 vezes 3 vezes 4. 8 vezes 3, 24. 24 vezes 4, 96. Acabou. Só isso. Só isso, Dulce. Só isso, mais nada. Só multiplicar. Aqui outro exemplo. Só para tu ver que realmente é só isso. Vai. Aqui, vou fazer 12 vezes 9 vezes 4. 12 vezes 9, 108. 108 vezes 4, 432. Acabou a conta. E fica com centímetro 3, porque lembre-se que são 3 dimensões. Tem mais nada para fazer. Multiplicou, acabou. Se tem mais nada. Vamos para o cubo. O volume do cubo. O cubo é o paralelepípedo perfeitinho. É o paralelepípedo que todas as suas dimensões são do mesmo tamanho. O comprimento, largura e altura, tudo é o mesmo número. Aí aqui a gente chama de aresta. Então, para calcular o volume do cubo, é só você multiplicar a aresta vezes a aresta vezes a aresta de novo, ou a aresta ao cubo, tá? Vamos para um exemplo numérico. Aqui eu quero calcular o volume desse cubo, que a aresta é 4. Então, vai ser 4 ao cubo, que é 4 vezes 4 vezes 4. E que não é 12, viu, mas pela misericórdia divina, vai dizer que 4 ao cubo é 12, não, que não é. Não é para fazer 4 vezes 3, é para fazer 4 vezes 4, que é 16, e depois 16 vezes 4, que é 64. Não vai dar essa gafe de fazer 4 vezes 3, não. Outro exemplo numérico.
Aqui eu quero calcular o volume desse cubo, que agora a aresta é 6. Então vai ser 6 ao cubo, que é 6 vezes 6 vezes 6. 6 vezes 6, 36. 36 vezes 6, 216. Então é só multiplicar os três números, tá? Se for paralelepípedo, multiplica os três números diferentes. Se for cubo, multiplica o mesmo número por ele 3 vezes. Não é ele vezes 3, é ele vezes ele vezes ele. E vamos para o volume do cilindro. O cilindro é o sólido geométrico que ele não é poliedro, né? Ele não tem só segmentos de reta, ele tem parte arredondada, então é chamado de corpo redondo. Aí a parte de baixo, a base do cilindro é um círculo. Aí para calcular o volume do cilindro é a mesma ideia do paralelepípedo e do cubo, é a área da base vezes a altura. Só que como a área da base é um círculo, aí a fórmula para calcular a área do círculo é mais bonita, né? É π vezes raio ao quadrado. Aí depois que a gente calcular a área da base, a gente multiplica pela altura. Então a fórmula do volume do cilindro é π vezes raio ao quadrado vezes h. H é altura. Por que h é altura e não é a? Porque a altura em inglês se escreve com H. Como é que se escreve altura em inglês? Não sei, procura aí no Google, mas é com H, por isso que é usado H como sigla de altura. Aí aqui, vamos para um exemplo numérico. O volume de um cilindro. Eu tenho esse cilindro que o raio é 6, a altura é 4, a fórmula é πr ao quadrado vezes H. O π é aquele número irracional, que é aproximadamente 3,14, não esquece. A não ser que a questão te diga, adote π igual a 3,1 ou use π igual a 3. Se não disser, é 3,14. Aí 3,14 vezes o raio, que é 6, então vai ficar 6 ao quadrado, vezes a altura, que é 4. Aí aqui a primeira coisa que a gente tem que calcular é o 6 ao quadrado, a potência sempre tem prioridade. Então 6 ao quadrado é 36. Aí agora é só multiplicar os três números. 3,14 vezes 36 dá 113,04. E 113,04 vezes 4 dá 452,16 centímetros cúbicos. Só multiplicar. Aqui mais um exemplo numérico. O raio agora é 5 e a altura é 9. A fórmula π raio ao quadrado vezes h. O π é 3,14, o meu raio agora é 5, a minha altura é 9. Lembrando, primeiro resolve a potência. 5 ao quadrado é 25. Chegou aqui, ó, acabou. Aqui, daqui para baixo é só multiplicar. Se você é ensino médio, se você é o nono, é o oitavo, o sétimo ou sexto, não importa. Daqui para baixo é matemática básica, que se aprende lá no quinto ano, né? Multiplicação de número com vírgula, já aprende, não sei se aprende no quarto ano. Não sei como está a divisão da BNCC. Mas no quinto ano a gente já aprende a multiplicar com número com vírgula. Então daqui para baixo é só multiplicar. Aí 3,14 vezes 25 dá 78,50. Porém esse zero depois do 5 não é necessário escrever, tá? Só se fosse dinheiro. E 78,5 vezes 9 vai dar 706,50 também. Aí esse... Não, dá 50 não, dá não, é 706,5 mesmo, só isso mesmo. Aí centímetros cúbicos. Então, calcular volume é isso. É a área da base vezes a altura. Primeiro a gente tem que ver quem é que está na base, né? Se na base for um retângulo, área de retângulo. Se na base for um quadrado, área de um quadrado. Se na base for um cilindro, área de cilindro. Se for um círculo, área de círculo. Se na base for um triângulo, área de triângulo. Mas aí quando é triângulo tem umas particularidades a mais, que tem que usar apótoma e talpar, por isso que eu não trouxe nesse vídeo. Eu trouxe os que são mais simples, né? E quando é um poliedro regular, aí os cálculos ficam um pouco mais bonitos, né? Quando vem triângulo, pentágono, hexágono, aí fica um pouco mais bonito. Mas a ideia é essa, área da base vezes a altura. Olha quem tá na base, calcula a área da base e multiplica pela altura. Espero que eu tenha ajudado vocês, né? Tem uma galerinha, aluno meu que vai fazer prova, vai precisar desse assunto. Então, o vídeo, geralmente os vídeos do meu canal são sempre assim, encaminhados para os conteúdos das minhas provas. Porque a ideia do meu canal foi justamente essa. Eu criei o canal porque um dos meus alunos pediu, professora, cria um canal, porque quando a gente tem em casa, a gente quer estudar, a gente vai procurar os canais, às vezes a gente não entende a explicação dos professores, mas a sua explicação a gente sempre entende. Faça, aí eu fui e criei. Acho que foi em 2003, se não estiver enganado. Pronto. De lá pra cá, a ideia é sempre essa. Os conteúdos daqui. Por isso que geralmente eu sumo. Porque a maioria dos conteúdos que eu trabalho em sala de aula, eu já tenho aqui em vídeos. Eu só trouxe esse porque realmente eu não tinha. E é isso. Se esse vídeo ajudar vocês, dá um like, comenta, compartilha. Bota aí. Obrigada, tia Dulce, ajudou bastante. Manda pro teu coleguinha que também vai estudar, fazer prova essa semana. E assim vai, tá? Deus abençoe a vida de vocês.